Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos agradecer a oportunidade que nós estamos aqui, a amada Igreja Presbiteriana do Universitário e também a congregação de Manuel Urbano. E nós estamos aqui para trazer a palavra do nosso Deus nessa quinta-feira, no dia 28 de maio, de 2020. Queremos agradecer ao nosso Deus pela oportunidade de estarmos aqui para que juntos possamos estar falando a respeito da palavra do nosso Deus. E falar sobre o tema hoje, sobre a mão de Deus. A mão de Deus na história, a mão de Deus no curso do mundo, como Deus ele tem agido ao longo da história, E o nosso breve catecismo presbiteriano, na pergunta de número 4, nos diz: quem é Deus? Quem é Deus? E a resposta é que Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. O Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24, nos diz que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, Então a Bíblia diz claramente que Deus é puro espírito e literalmente ele não tem mãos, Deus, ele não precisa de mão, pois no maior de todos os atos, a criação de todas as coisas a partir do nada, ele meramente falou através da sua palavra, O Salmo de número 33, Salmo de número 33 e o verso de número 9 nos diz o seguinte: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir, Então, meus amados, Deus falou e todas as coisas vieram à existência, como fala lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículos de 1 a 32. Se Deus literalmente não tem braços, não tem mão, então por que a Bíblia usa essa expressão? É a pergunta que eu e você podemos estarmos fazendo, Deus não tem mão. Mas há muitos versículos que falam a respeito das mãos de Deus, A respeito da mão do Senhor. E então é importante que nós saibamos que Deus quer que nós o conheçamos como um ser pessoal. O nosso Deus, ele é um Deus unicamente o outro, Ele é um Deus transcendente. Ele está acima de toda a criatura, mas não podemos esquecer também na teologia, que nos ensina que o nosso Deus é também um Deus imanente. Ele é também um Deus que se relaciona conosco através do seu Santo Espírito, através da sua palavra. E o nosso Deus, ele quer ser conhecido através das Escrituras como um Deus pessoal, como um Deus imanente. Ele quer comunicar para nós de uma forma proposicional, verbalizada,
a realidade de sua personalidade operando na história, né? Então, o que significa as mãos para nós, né? Quando vemos vários versículos, né, que nos falam a respeito das mãos, as mãos do Senhor, né? E as mãos, elas igualam, né, ação. As mãos, elas nos falam a respeito da parte do homem que produz algo no mundo externo. E nós sempre nos movemos de nosso mundo do pensamento para fora. Como homens pensamos, nós temos emoções e exercemos a vontade, né? Então, o artista que deseja pintar um quadro, por exemplo, um engenheiro que deseja construir uma ponte, a dona de casa que deseja fazer, por exemplo, um bolo, né? Aí nós temos aí muitas senhoras da nossa igreja, né, que cozinham muito bem e também fazem bolos muito gostosos. Cada um precisa fazer do que meramente pensar e desejar, né? Então a ação precisa fluir do mundo, do pensamento do homem interior para fora, por meio de suas mãos em direção ao mundo externo. Então, para escrever uma carta, para tocar o teclado, para fazer um canteiro, as nossas mãos, elas seguram a enxada, a mão do poeta segura, né, a caneta para escrever a poesia, o poema. Na guerra, a mão segura, né, a espada do soldado, o fuzil e assim por diante. E quem faz o bolo, né, segura a espátula, segura ali a forma e assim por diante. Então, a fim de nos ensinar que Deus é um Deus pessoal, que o nosso Deus, ele é um Deus que ele age na história. Então ele usa a imagem da mão de Deus, né? Que é uma frase conhecida, facilmente entendida, e que são textos aí que nós encontramos na Bíblia, né? Como textos antropomorfômicos, né? Antropomorfismo, o que quer dizer isso? É atribuir sentimentos humanos a Deus para que nós possamos entendê-lo melhor, né? Atribuir sentimentos humanos a Deus para que nós possamos entender melhor. Por isso que muitos versículos falam a respeito da mão de Deus, dos olhos do Senhor, né? Da cabeça do Senhor, da boca do Senhor e assim por diante. Mas nós sabemos, como nós vimos aí na pergunta número 4 do Breve Catecismo, que de fato o nosso Deus, ele é espírito, ele não tem mão, né? E aqui em primeiro lugar eu quero destacar, né, meus amados irmãos, eu quero destacar aqui algumas coisas importantes a respeito da mão. A mão de Deus, ela cria, né? Então a mão de Deus, ela cria. A mão de Deus, ela é criadora na história. O que diz lá no livro dos Salmos, né? Salmo 102, Salmo de número 102, nós vamos encontrar a respeito da ação providencial de Deus. Salmo de número 102, verso 25, nos diz o seguinte: em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. É o que fala o texto. Os céus são obras da tua mão. Isaías 45, 12. Isaías 45, verso de número 12, nos diz:
Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Né? Que coisa maravilhosa, nós vemos as mãos de Deus, né? Nesse sentido figurado, exemplificando exatamente a ação providencial de Deus no mundo, como um Deus soberano, agindo sobre a história da humanidade, agindo na história dos homens, agindo na história dos reis, dos príncipes, dos governantes, dos presidentes e assim por diante. Né? Ainda o livro de Isaías 48, Isaías capítulo 48, e o versos 12 a 13, nos diz: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro, também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi quem dentre eles tem anunciado estas coisas. O Senhor amou a Ciro e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus, né? Então Deus usa aqui, meus amados, nessas passagens, as mãos para criar, né? Nós vemos então que as mãos de Deus são mãos poderosas, porque Deus, ele é um Deus transcendente. Por ele ser o criador do mundo externo, ele não está preso neles, né? Ele existe acima da criação. Isso se acha em contraste com a teologia moderna, que só admite a pura imanência, né? Então ele é também verdadeiramente imanente. O universo existe porque Deus o fez, e ele o fez funcionar numa base de causa e efeito. Deus fez a máquina, mas ele pode operar dentro dela em qualquer tempo que desejar, né? Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus por isso. E não somente Deus fez todo o universo, mas ele está também presente para atuar em qualquer parte dele, em qualquer tempo que ele desejar. Não há qualquer parte do vasto universo onde a mão de Deus não possa trabalhar, né? Então nós vamos notar aí, meus amados irmãos, que o nosso Deus, ele é poderoso, que ele tem mãos poderosas, né, para criar, mas ao mesmo tempo que ele fez todas as coisas, ao mesmo tempo que ele criou todas as coisas, ele também é um Deus imanente, ele é um Deus que se relaciona conosco. Em segundo lugar, a mão de Deus, ele preserva, né? Se a mão de Deus cria, como Deus criou todas as coisas, a mão de Deus também preserva tudo aquilo que foi criado. E é importante, irmãos, nós pensarmos que tudo que é criado precisa de manutenção. Tudo que é criado precisa de preservação, né? Vamos ver lá no Salmo de número 104. O Salmo de número 104, né? O Salmo de número 104, versículo 28. Salmo 104, verso 28, nos diz: se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao pó, né? Se referindo aqui à manutenção que Deus dá, a preservação que Deus dá àquilo que ele criou. Então as mãos de Deus ele cria, e as mãos de Deus também preserva, né? Salmo 145, o Salmo de número 145,
versículos 15 a 16, né? Salmo 145, o verso 15 a 16 nos diz: em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Você sabe por que você respira? Você sabe por que de uma noite para o dia você acorda, você abre os olhos, você constata que você está vivo? Você sabe por que você se alimenta todos os dias? Você sabe por que as árvores crescem, né? Porque as estrelas não caíram, porque o sol brilha, porque a lua dá a sua claridade? Porque há preservação de Deus. Porque Deus, através da sua mão, preserva todas estas coisas, né? Além de criar, Ele é um Deus que preserva. Então, além de declarar, né? Além do nosso Deus aí declarar que Deus é o Criador do universo todo, a Bíblia também deixa claro que Ele não se ausentou após haver criado a terra. A sua mão também opera para preservar a sua criação. Que coisa maravilhosa! O Senhor não fez só o céu, a terra, as criaturas e se ausentou, como um relojoeiro que faz o relógio e se ausenta. Não. Nos diz a palavra do Senhor que Ele, após ter criado, né, a sua mão também opera para preservar a sua criação, tanto a vida consciente quanto a vida inconsciente, né? Nada vive num vácuo, tudo no mundo é preservado por Deus em seu próprio nível, máquinas, plantas, animais, homens e anjos. Vamos ver lá o que diz o Jó, capítulo 34. Jó, né, no capítulo de número 34, né? O que nos fala aí a palavra do nosso Deus? Jó, capítulo de número 34, nos diz o quê? Versos 14 a 15. Se Deus pensasse apenas em si mesmo, olha que versículo interessante. Se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Que coisa maravilhosa, né? Se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Que Deus maravilhoso é esse? Porque é um Deus que te criou, mas além de te criar, é um Deus que te preserva, né? Dá para você o alimento, dá para você a saúde, mas também é um Deus, né? Que Ele não recolhe para si mesmo o seu espírito, é o que fala o versículo, e nem o seu sopro. Se Deus simplesmente se ausentasse de todo o cosmos, de tudo aquilo que Ele criou, de tudo aquilo que Ele pensou fazer antes da fundação do mundo, se simplesmente Ele pensasse assim: eu vou construir este mundo, colocar essas pessoas no mundo e vou abandonar. O que diz o texto? Verso 15. Toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Que coisa, né, irmãos, nós pensarmos dessa maneira, né? E nós vemos de fato que o nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Então, a mão do nosso Deus, Ele cria, mas a mão do nosso Deus também, Ele preserva tudo aquilo que Ele criou. Em terceiro lugar, eu quero destacar que a mão de Deus cuida do seu povo. A mão de Deus cuida, né, do seu povo. Está lá no Salmo, no Salmo capítulo 31,
A mão de Deus cuida, né, meus amados, do seu povo. Que coisa maravilhosa quando nós pensamos aí, né, que o nosso Deus é um Deus que está atuante no universo. Salmo 31:15 diz: nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Então a mão de Deus cuida do seu povo. Salmo 37, né? Salmo de número 37 e os versos 23 a 25 nos diz: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Que coisa, né? Nem vi a sua descendência a mendigar o pão. Então, Deus usa, né, meus irmãos, a mão para cuidar do seu povo. A mão de Deus pode abalar o mundo, mas também expressar a ternura e o amor para com seus filhos individualmente. Então nós vivemos num mundo pessoal e Deus está tratando comigo e com você não apenas por uns poucos e curtos anos, mas Deus trata conosco, meus amados, para sempre. Deus não só cuida do seu povo ao longo do tempo, mas Ele expressa o seu amor por eles, não importa onde estejam localizados, né? Lá no Salmo de número 139, que é um salmo também muito bonito, né? O Salmo de número 139 e os versos de 8 a 10 nos diz: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Coisa maravilhosa. Porque o menino que sai caminhando com seu pai, ele estende a sua mão quando chega a um lugar escorregadio. Ele o faz porque no passado seu pai o tomou, né, fielmente pela mão estendida quando atravessaram junto às trilhas escorregadias. Isso retrata, meus amados irmãos, o caminhar cristão com Deus, né? O caminhar cristão com Deus é uma cena muito linda. Ergo minha mão a meu pai em relacionamento pessoal e então caminho com ele de mãos dadas. Então o crente, ele caminha com Deus de mãos dadas. Então a mão de Deus é a cria, a mão de Deus, ela preserva a nossa vida e a mão de Deus cuida do seu povo, né? A mão de Deus está com o seu povo. A mão de Deus cuida no nosso dia a dia. Em quarto lugar ainda, meus amados, a mão de Deus dá segurança, né? A mão de Deus nos dá segurança. O que nos fala lá no Salmo de número 95? O Salmo de número 95 da Palavra do Senhor, verso de número 7, nos diz: Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, né? O Salmo de número 100, verso 3, né? O Salmo de número 100, verso 3, nos diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. É o que diz a palavra do Senhor, né? Então, a mão de Deus nos dá segurança, né? Ovelhas de sua mão, é o que diz o Salmo 95, de número 7.
É a mão do pastor que guia, né, as ovelhas. É a mão do pastor que pega o cajado para salvar a ovelha tolinha, para guardá-la contra o lobo que a persegue. É nos momentos difíceis que Deus ele atua na história através da sua palavra e nas nossas vidas. Nada pode nos tirar da mão de Deus, né? João 10, 27 a 29, no Evangelho de João, no capítulo de número 10, né? Versículos 27 a 29, nos diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquele que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então veja bem sobre a certeza da salvação, né? Da mão do Pai ninguém pode arrebatar. É o que diz a palavra do Senhor. Então a mão de Deus ela cria, né? A mão de Deus preserva, a mão de Deus ela cuida, a mão de Deus te dá segurança da salvação, mas a mão de Deus ainda disciplina, né? É importante nós andarmos debaixo da disciplina do Senhor. E o Salmo 32, 40, né? O Salmo de número 32, versos de número... Salmo de número 32, nos diz o seguinte: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem, né? Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração, é o que diz a palavra do nosso Deus, né? Também o livro de Hebreus, no capítulo de número 12, verso 5, nos diz o seguinte: do 5 ao 8: e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos, é o que diz a palavra do Senhor. Então, o modo como Deus expressa o seu cuidado pastoral por seus filhos é através, meus amados, da disciplina amorosa, né? Como os pais disciplinam seus filhos para ensiná-los. Usam a sua mão. Semelhantemente, quando um de seus filhos precisam da punição, Deus usa a sua mão. Deus disciplinou Davi por seu pecado com Batseba, né? O salmista Davi, ali diante das dificuldades, né, do seu pecado, Deus disciplinou o Davi, né? E através do profeta Natan. Salmo de número 32, verso 4, nos fala o seguinte: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então veja que o pecado não compensa, né? O pecado não vale a pena.
E o Senhor então disciplinou Davi pelo pecado que ele teve com Batseba, né? Então, meus amados irmãos, a mão do Senhor, ela cria, a mão do Senhor, ela preserva, né? A mão de Deus, ela cuida do seu povo, a mão de Deus dá segurança, a mão de Deus disciplina também o seu povo. Deus, ele não está longe, agindo somente nos grandes momentos da história. Ele age também entrando na própria história pessoal de um modo amoroso diante do Senhor, né? Então eu quero concluir exatamente esse estudo sobre a mão de Deus, né? Que nós já aprendemos que Deus é espírito, mas essa mão é uma linguagem antropomórfica, né? Que é atribuir sentimentos humanos a Deus para que nós possamos entendê-lo melhor. Então a mão de Deus cria, a mão de Deus preserva, a mão de Deus cuida do seu povo, a mão de Deus dá segurança, a mão de Deus, ela disciplina o seu povo, né? E eu quero concluir nesta noite de estudo bíblico dizendo o seguinte, que os israelitas, eles entendiam que todas as declarações sobre a mão de Deus eram ditas em contraste a todos os outros deuses que os homens fizeram. Quer um Deus seja feito de pedra, madeira, ouro, prata, ou seja, uma projeção da mente dos homens modernos que fazem deuses meramente em seus pensamentos, ídolos do coração. A Bíblia diz que há uma grande distinção entre o Deus vivo e os deuses falsos, né? Os deuses mortos. Tal Deus, isto é, um ídolo feito de pedra, de madeira, tem mão, mas nada pode fazer com ela. Tem pés, nunca dá um passo. Tem boca, tem garganta, mas nunca diz uma palavra. São ídolos mortos que não pode fazer nada por você, meu amado irmão, amado amigo, neste momento, né? Que ouve essa palavra. São ídolos mortos que não pode fazer nada por você. No entanto, o Deus verdadeiro não é assim. Ele não tem mãos literalmente como um ídolo, mas ele é capaz de entrar na história a qualquer hora que deseje. Ele não tem pés, mas ele estará onde precisamos dele. Sem boca, ele é capaz de fazer o que os homens fazem com a deles, né? Isto é, comunicar-se por meio de verbalização, e ele nos deu comunicação na sua palavra, que é a Bíblia, né? A palavra de Deus. Nela está tudo o que Deus queria. Somente Deus queria e da forma que Deus queria. Ela é absoluta, ela é verdadeira. Essa palavra, ela é a palavra de Deus, ela é suficiente para a nossa salvação, ela é viva e eficaz para a tua alma. Se você é filho de Deus, olhe para trás em sua própria vida espiritual e na sua vida pessoal e veja o que Deus já fez por você, né? Os atos da mão de Deus são um convite constante para que você venha a Ele, que para de ser rebelde, desobediente, e que o tenha como seu único e verdadeiro Senhor e Salvador em Cristo Jesus. Amém? Que Deus esteja abençoando a sua palavra. Então, o nosso Deus, Ele é um Deus que está acima de todos os outros deuses, né? A mão de Deus é uma mão que cria. A mão de Deus, ela preserva. A mão de Deus, ela cuida do seu povo. A mão de Deus, ela dá segurança. A mão de Deus disciplina. E que você possa, nesta noite, meu amado irmão,
descansar diante dessa mão poderosa do Senhor. Amém? Vamos estar orando, pedindo que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida. Ó Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais o estudo da Tua Palavra, e nós te pedimos que o Senhor venha estar abençoando, Senhor, a Tua igreja, a igreja presbiteriana, do Universitário, a congregação presbiteriana de Manoel Urbano, cada irmão, cada amigo, Senhor, pela internet, pelo Facebook, pelas redes sociais, Pai, que está ouvindo esta palavra agora, possa meditar na Tua preciosa mão. Ó Deus, que o Senhor nos dê um restante de noite abençoados na Tua presença. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo, agradecidos por isso, pela Tua preservação nas nossas vidas. Amém. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a cada momento, a cada instante, e que Deus venha estar trabalhando na sua vida, e que você tenha uma excelente quinta-feira, e que Deus te abençoe.